Olá você que nos acompanha, bom dia! Nós estamos aí em conexão com a TV Liberdade AL e o programa Agreste Rural da Rádio Líder FM. Se é líder, é líder. E a TV Liberdade está presente nos grandes acontecimentos, no campo e na cidade. Falando em cidade, nós estamos na cidade de Arapiraca. A gente tem o prazer de conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural, Ibermon Cavalcante. Certo? Vamos saber quais fortes chuvas, mais precisamente aqui na cidade de Arapiraca, o que é que a Secretaria está podendo desenvolver, né? O que é que está sendo possível fazer. Secretário, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, Barbosinha. Nós estamos à disposição de alguns esclarecimentos que estejam à nossa altura no que diz respeito a esse fenômeno, a essa anomalia que está acontecendo, que nunca aconteceu pelo menos nos últimos 51 anos aqui nessa região. Secretário, eu conversava com a senhora de 93 anos, ela disse, eu tenho 93 anos. Agora, acompanhar um temporal desse eu nunca vi. Então é uma questão assim, um fato assim, até inédito, né? Para essa geração. Para tentar ser um pouco didático, se a gente considerar as chuvas que aconteceram de meados de maio até o dia atual, até dia de hoje, o dia 7, nós tivemos aí, aqui nessa localidade, aqui no centro de Arapiraca, nós tivemos aqui próximo a 1000 milímetros, quando o normal são 900 milímetros o ano todo. Nós tivemos uma precipitação em torno de 12,5 a 13 milímetros por dia, quando a necessidade seria de 3 a 4, ou seja, nós estamos tendo 4 vezes mais água, mais chuva do que o que a planta suporta, do que o que a planta necessita. Daí então vocês imaginam que os vegetais que respiram, que absorvem água, que transpiram, como a gente também faz, cada um com seu sistema diferente, é claro, o humano, os animais e os vegetais, mas os vegetais sofrem por falta de luminosidade, nesse período que eu estou me referindo aí, de 70 e poucos dias. Se tiver, não chegamos a 10 dias de sol, o restante são dias de chuva. Então é uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que a gente está caracterizado para uma região Nordeste, aqui na região do Amazonas, em que isso é bastante comum e que as pessoas dizem que hora vai chover. Não é o caso daqui. Aqui a gente sempre diz que dia vai chover. E infelizmente, e eu coloco isso porque o prejuízo tem sido maior do que os benefícios, infelizmente a gente está perguntando hoje qual é o dia que não vai chover aqui na nossa região. Secretário, o senhor falou uma coisa interessante, também me fez lembrar. Há pouco tempo, a gente, quando começava assim o inverno, quando se falava do sertão e a gente acompanhando na TV, o sertão a gente ver os animais se acabando, sem pasto, e eram os carros-pipa, as pessoas solicitando do setor público o carro-pipa para abastecer. Mas o sertão está como hoje está, assim, a cidade está toda sendo demolida, parte demolida, a gente nunca viu, né? Não, quem viu imagens de Major Isidório há uma semana, 10 dias atrás, viu água no centro da cidade, sei lá, a 70 centímetros, no meio, mais do que no meio da canela, como a gente costuma dizer. Água em alguns locais, água na cintura das pessoas. Então, para quem já conhece aquela região, eu conheço já de muito tempo que for e ver aquela situação, nunca você imagina que ia acontecer isso. Quem está vendo todos os rompimentos de barragens, pequenas barragens, pequenos barreiros, pequenos açudes e barragens até de tamanho grande para nosso estado, irem água abaixo, barragem de 40 anos, como teve ali próximo a parte entre Cacimbinhas e Palmeira dos Índios, ali próximo a Minador do Negrão, se não em Minador do Negrão especificamente, ia embora, você fica imaginando, essa barragem há anos passados estava totalmente seca. Agora não tem água, e ela não tem água porque, inclusive, ela não tem como mais juntar água porque levou. Então, eu acho que a gente tem que contabilizar bastante isso. A gente esperava que esse ano nós tivéssemos uma grande plantio de milho no sertão do estado de Alagoas. Por que isso? Porque no ano passado, já olhando o que Sergipe vem fazendo de plantio de milho no sertão, algumas pessoas vieram plantar de lá para cá e outros daqui foram incentivados. Esse ano o que é que está acontecendo?
Quem plantou em abril, no final de abril, que houve 20, 30 milímetros de chuva, conseguiu fazer com que as plantas se desenvolvessem. Quem passou a fazer preparo de solo a partir do dia 15 de maio, ou não conseguiu plantar, ou plantou e, pior de tudo, que já recebi várias imagens, e a gente está indo inclusive em loco, várias pessoas já abandonaram a área, depois que usaram cimento cara, depois que tiveram um investimento bastante forte, e agora essas pessoas literalmente com as plantas nascidas, algumas outras que nasceram e morreram, e as pessoas estão abandonando a área. Eu não estou falando aqui de 2 tarefas, 3 tarefas, não. Tem áreas de 2.000 tarefas de terra que o produtor simplesmente abandonou, porque viu que não tem, entre aspas, mais futuro. Então o homem que trabalha no campo, como qualquer profissão, é tudo uma profissão de risco. Mas o agricultor em si, ele já vem trabalhando em situação de risco. E esse ano foi assim, a produção daqui de Alagoas, precisa o milho, o feijão, vem muito da região de Irecê, da Bahia, de uma região, parte de Sergipe para cá. Agora, esse ano foi afetado. Qual foi, ou quais, as lavouras que está suportando e que você ainda pode ter uma tendência natural de ter uma boa safra? Veja bem, na parte de fruticultura, certo, as frutas também estão sofrendo, porque, como eu citei, se você em 70 dias, você só tem 10 dias de sol, a planta então não se desenvolve. Consequentemente, a fruta não se desenvolve. Ela tem um retardamento no seu ciclo. Hoje, por exemplo, quem quiser comprar goiaba, as pessoas que passaram a observar que o preço nas gôndolas do supermercado de goiaba foram lá para cima. Porque a principal região produtora do Nordeste, que é Petrolina e Juazeiro, porque a temperatura diminuiu, porque começou a chover, a goiaba passa mais tempo para amadurecer, para desenvolver e amadurecer na planta. Porque, volto a dizer, as plantas necessitam de água, as plantas necessitam de sol para se desenvolver e de comida, que pode ser a partir do esterco, a partir do fertilizante ou a fertilidade natural desse solo. Então, veja bem, aqui para a nossa região, se nós considerarmos o milho, nós estamos tendo um prejuízo imenso. No ano passado nós passamos... A produção, a tendência é uma produção mínima. Mínima. No ano passado nós tivemos mais de 6.000 quilos, ou seja, mais de 100 sacos por hectare de produtividade média aqui na nossa região. Aqui no município vizinho de Craíba, chegamos a ter áreas com 150 sacos por hectare, ou seja, altíssima produtividade. Qual a expectativa desse ano? É que a gente caia isso para quê? Para 15 sacas, 20 sacas por hectare, ou o que for, as pessoas que estão fazendo várias adubações. Aquelas pessoas que só tinham dinheiro para fazer uma adubação só, aí essa não tem mais o que fazer, porque a chuva literalmente lixiviou, ou seja, dissolveu o adubo e jogou esse adubo para profundidades aonde as raízes não vão buscar. Daí então um grande prejuízo. Quando a gente vai para hortaliça, é como já citamos, nós estamos importando hortaliça de outros estados. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Secretário, a Arapiraca, ela pegava as hortaliças, mandava para Sergipe, mandava para Maceió, né? Para Maceió, uma parte também para Pernambuco. Pernambuco. Entendeu? E hoje? E hoje tem, por exemplo, algumas hortaliças estão vindo de Itabaiana, Sergipe, porque lá não está chovendo da mesma intensidade que está aqui, e estão vindo de lá para cá. Tem outra cultura que me preocupa muito, que é a mandioca. Certo. Já tem vários relatos de produtores que estão chegando e vão arrancar o pé da mandioca, que é para saber como é que está o desenvolvimento da raiz, e o que estão comentando conosco. As raízes estão apodrecendo, ou seja, na hora que ele puxa, vem a maniva e a raiz fica no solo. E isso vai repercutir logo, daqui mais a 2 meses, 3 meses, quando é a época de colheita, em que por mais adubação, por mais trato que você tenha dado, por mais raízes e maiores a expectativa de produtividade, nós vamos ter uma redução em função do apodrecimento. Então terra que nunca esfriou, tem aquela parte que a gente já é uma parte fria já, e terra que nunca esfriou, a parte assim até mais alta esfriou. E quando esfria, aí pronto, aí não garanta uma... E outra coisa, Barbosinha, que é nossa cultura principal, nossa tradição daqui da região é fumo. Fumo. Quem está acompanhando as áreas de fumo, você não vê uma área que diga essa área está boa.
Felizmente... É o que? O fumo amarelo, sem desenvolver, o que é? O fumo, literalmente, quando se disse, não saiu do chão. A terra está com força apilada, é? É assim o ditado popular? Porque ele está literalmente afogado. E as pessoas, na hora que estão fazendo a adubação, essa adubação está sendo lixiviada, ou seja, está sendo dissolvida, está descendo o perfil do solo abaixo e a planta que está ali iniciando o seu desenvolvimento. Fumo gosta de bastante sol, fumo gosta de um pouco de umidade, mas quem é acostumado com a cultura fumageira sabe que se você tiver sol e você tiver alguma umidade no solo, você passa uma semana, ele está de um tamanho. Você passa uma outra semana, ele pode ter crescido praticamente o dobro do tamanho da folha. E a questão da qualidade, né? Porque se tiver assim, a qualidade de fumachã, um barro vermelho adubado, é uma tendência de um fumo primeira, que a gente chama, perfeito, né? Perfeito. E junto com isso, na hora que você não faz adubações recorrentes e preços de adubo que estão na estratosfera, você vê com essa crise... o senhor falou no adubo aí, me faz lembrar. É um prejuízo grande porque nós estamos aí se deparando com esse problema, mas esse produto aumenta direto. O ano passado, você for comprar, fazer um levantamento da torta do ano passado, salitre, ainda existe salitre, na minha época era salitre. Ainda é dito como salitre. Salitre, né? Quer dizer, sulfato de amônio. Pois é, o preço do ano passado e o preço, não quer nem saber. A gasolina aumentou, essa matéria já subiu e o prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande e, como eu comentei, se você não tiver recursos para tocar a lavoura, e isso acontece que cada vez mais as áreas de plantio de fumo estão nas áreas das pequenas produções, dos pequenos produtores, e ou essas pessoas se endividam porque o fumo não é financiado. Certo. Então, ou essas pessoas se endividam ou começam a fazer uma projeção de venda antecipada, e a gente sabe muito bem que esse mercado, quando você tenta fazer uma venda antecipada, a pessoa vai querer comprar pelo preço mais baixo. Ou seja, é uma situação que não é fácil. O que nos acalenta um pouco é que isso, como a gente já citou aqui, é uma situação diferente dos últimos 50 e poucos anos. E a gente espera que haja uma reação nos preços. Seria a única forma de compensar. Você vai produzir menos e o preço daquele produto venha a ficar maior. Se a gente tiver a combinação de produzir menos e o preço continuar um preço baixo, aí fica muito mais difícil ainda para quem produz. Agora, a nossa preocupação é o seguinte: com essas fortes chuvas, se não der uma melhorada no clima, é que a gente vai ter muita segunda, né? Nós temos uma coisa no fumo especificamente, que vem a ser as doenças foliares. Certo. O fumo é a folha. Então o fumo não é a raiz, o fumo não é um bago que for, o fumo é a folha. Então se você não tiver que fazer proteção da folha, aquela citação que eu já disse aqui, se em um mês você tem 3, 4 dias, 5 dias no máximo de sol e 25, 26 dias de chuva, é um ambiente propício a esse excesso de umidade para que fungos e bactérias se desenvolvam. Consequentemente, para evitar, você vai ter que aplicar alguns protetores, alguns agroquímicos ou alguns agrotóxicos, quem quer que use ou veneno, com quem quer que use a sua palavra mais correta. E daí você encarece, a planta não vai se desenvolver a contento, consequentemente isso tudo faz com que o seu custo de produção aumente. O ano passado nós tivemos assim, eu não sei a qualidade do fumo, mas nós tivemos de uma certa forma aqui na cidade de Arapiraca, fumo, aquele lapa de pé de fumo grande que tivemos uma grande produção. Então, eu não sei se já foi absorvido a grande parte. Sei que o fumo de primeira qualidade já tem dono, né? Já está com as pessoas certas. Eu estava conversando com um amigo da gente, conhecido Tonho Uria Seca, isso. E ele falando assim, só Barrozinho, o fumo bom tá X, né? Agora, esse ano há uma tendência natural de talvez a gente não ter uma grande safra. Sem qualidade. As informações que eu tenho, que são as informações do Sindicato Rural, certo. O sindicato que fica ali em frente à matriz, certo. É que nós tivemos um excesso de produção em função do mercado no ano passado, ou seja, um estoque de passagem de um ano para o outro bastante razoável. Eu não tenho bola de cristal, nem sou especialista nessa área de comercialização. Fico imaginando que o preço do fumo primeira, aquele que está estocado, deve subir.
porque a perspectiva que a gente tem de ter fumo de qualidade esse ano, até esse exato momento, é muito baixa. Consequentemente, o mercado trabalha com fumos especiais, trabalham com fumo médio, trabalha com fumo ruim. Isso é uma questão natural de mercado. Eu acho que a tendência vai ser de médio para ruim, a grande maioria. Consequentemente, quem tiver fumo bom, imagino eu, que vai ter uma cotação mais valorizada. Pois é, e a gente vê o seguinte, a gente acompanha todos os anos aquelas pessoas que têm o poder aquisitivo, que há pouco tempo existia o financiamento para o plantio do fumo, hoje não tem, todo mundo já sabe o porquê. Então você vai para a mão do camarada lá do que tem uma certa estrutura, que vai oferecer a vara, vai oferecer o pé de varar, vai oferecer o adubo e vai oferecer o dinheiro também. Quando chega na época da balaia, como diz o famoso da balaia, eu digo que eu plantei fumo. Chega na época da balaia, o camarada vai logo querer receber o dele. Vamos ao acerto de contas. Vamos para o acerto de contas. É. E esse cidadão, aí vem logo a pressão. Ele diz, se você não vender, você vai para o juro. E aí? Essa é a nossa preocupação. Agora eu pergunto ao senhor, melhorando o tempo aí, pode haver um plantio de fumo com alternativa irrigação? Já tem várias experiências. Já tem, essa irrigação já tem. Já tem várias experiências de pessoas que plantam. Eu, no ano passado, vi um plantio ali na Bananeira de excelente qualidade. Eu vi também, conheço lá. Eu ainda não tinha visto aqui. Só não sei a qualidade. Eu não tinha visto aqui tanto desenvolvimento de plantas de tão bonita como estava. Aquelas plantas que nessa área lá. Uma área pequena, uma área mais fácil de você controlar. Mas isso é natural, Barbosinha. Se por acaso, a questão específica do fumo, nós não tivermos fumo de qualidade e o preço do fumo primeiro a subir, algumas pessoas, essas pessoas que têm água, vão também optar por a questão do fumo. Deve ser uma alternativa, um planejamento. Uma das alternativas, isso, né? Bom, a gente já falou do fumo. Agora me diga uma coisa, o senhor já deu um toquezinho aí. Estiando aí um pouco aí, a gente pode esperar o quê? Da mandioca, da macaxeira e do inhame. Esses três pilares aí podem ser sustentação? Alternativa? Veja bem, as pessoas que plantaram de 30, 40 dias passados para cá a mandioca, muitas delas tiveram problema que não chegou a germinar, ou seja, a própria maniva apodreceu. Não chegou a ser, né? A nossa secretaria, a gente está desenvolvendo pesquisa com pó de rocha, já conversamos sobre isso em ocasiões anteriores. Estamos desenvolvendo pesquisa e a gente já vai plantando, nos últimos 30 dias, a área experimental com pesquisa 3 vezes. E as 3 vezes nós perdemos. Por que perdemos? Porque o percentual de manivas selecionadas que vieram a germinar foi muito pouco, por uma questão de excesso de água na própria cova, consequentemente apodrecimento. E pesquisa é uma coisa rigorosa. Na hora que você plantar, tem que tudo nascer para poder depois você comparar entre um tratamento num bloco e o tratamento no outro. Então, a gente já está fazendo isso, mas não vamos parar. A gente, se for necessário toda semana a gente plantar, nós vamos plantar até que a natureza nos ajude e dê uma condição climática equilibrada. Então a famosa maniva vai ser uma matéria-prima fundamental. E hoje está caríssima. Pois é, ó, tá vendo aí? Porque as pessoas estão vendo o seguinte, é que existe uma grande empresa aqui instalada no estado, uma segunda empresa que foi recentemente, de uns 5 anos para cá, instalada também em São Sebastião, uma Teotônio de Vila, outra em São Sebastião, e que estão querendo mandioca. E daí, então... Quer dizer, tem um mercado garantido, Tem um mercado garantido. E daí a gente tem que ter área, tem que ter oferta, porque os preços, hoje já estão preços muito estimulantes. Então, essas pessoas que por acaso perderam, vão ter a chance de, é claro, que se tiverem com alguma forma de capitalização, seja por financiamento ou seja por financiamento de outra forma, vão poder ter essa chance de plantar, porque é uma cultura que aguenta veranicos. Mandioca é cultura de 1 ano e meio, macaxeira é cultura de 6 meses, 8 meses, o que for. Se for irrigada, ótima, e se não for irrigada, você ainda produz. Uma outra cultura que a gente pode lançar mão da agora para frente, principalmente se o clima mudar, se o clima diminuir as chuvas, é o feijão de corda. Feijão de corda. Porque as áreas, nós temos aqui alguns municípios do estado, Campo Alegre, Junqueiro, Teotônio, que tradicionalmente, não é de hoje, é de 15 anos ou o que for,
fazem grandes plantios em área de renovação de cana. Cururipe também faz isso, entendeu? E essas áreas, a chuva também foi muito excessiva e dificultou o plantio na época que eles plantam, que é abril puxando para maio, para liberar a terra agora em agosto para que se planta a cana. Então aqui, como nós não estamos nessa área, a gente pode ter essa oportunidade também, acredito eu, como eu tenho visto o preço do feijão debulhado na feira entre 8 a 10 reais. É oscilante, né? Tem dia que ele está de 5, tem dia que está de 7, 8, 10. Até 10 reais eu já vi. 10. Eu já vi de 12, já comprei de 12. Então veja bem, esse é um norte, é um prenúncio que se a gente plantar agora, havendo condições de preparo de solo, hoje, Barbosinha, eu me arrisco a dizer que em nenhum local, no dia de hoje, dia 7 de julho, em nenhum local de Arapiraca entra trator. É verdade. Entendeu? Então, mas daqui mais uns dias a gente pode, inclusive, ter isso. Está dentro das nossas recomendações, nós estamos fazendo um plano simplificado de orientação, recomendação, e a gente está vendo como é que a gente vai poder apoiar esses produtores. Essa está sendo uma das metas de tentar ver aquelas pessoas que ainda têm áreas a ser preparadas e essas pessoas que querem plantar mandioca, querem plantar feijão, o que for, da gente fazer uma parceria no que diz respeito ao preparo do solo. Secretário, eu tomei conhecimento que o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, em reunião com seus secretários, pediu para ver a demanda, a situação de risco de cada pasta com relação à questão da chuva. E que ele tem na pasta, o senhor, que é uma pessoa que é do campo, certo? É um camarada do campo, é um camarada que diz assim, é um coringa, trabalha em diversos setores, mas prioriza, sabe a realidade do homem do campo. Ele pediu planejamento, mas replanejamento, vamos planejando, você plantou, não deu certo, mas sempre está com atenção especial para o homem do campo, para dar toda a atenção necessária. Verdade? Perfeito. Nós temos aqui a preocupação primeira são daquelas culturas de ciclo curto, como é o caso das hortaliças, em que você de 28 a 45 dias ou a 60 a 90 dias, quando são outras plantas, você fecha o seu ciclo, ou seja, você planta e você colhe. Então essas a gente tem que ter uma atenção especial. Nessas outras culturas que eu já citei, milho e feijão de arranca, essas culturas já passaram da sua época, então a gente tem que ter atenção em horticultura, a gente tem que ter atenção na questão do fumo do feijão de corda, nós temos que ter atenção para quem ainda pretende plantar macaxeira e mandioca, ou também, quem sabe, inhame, desde que seja irrigado. Então, nessas outras culturas, a gente tem que ter uma atenção especial e a gente está trabalhando para ver como é que a gente pode colaborar com esses produtores ou tenta mitigar em alguma forma aqueles prejuízos que eles estão tendo e tentar incentivá-los a sempre acreditar que nós podemos ter uma situação melhor daqui para frente. Pois é. Nós estamos conversando com o secretário de Agricultura. Da minha parte, eu fico satisfeito com esses esclarecimentos e é só, secretário, agradecer o Papai do Céu, tudo isso que está acontecendo. Porque ele já disse que tem um ditado, o povo que frequentava o Juazeiro, disse que o Padre Cícero dizia, quando o povo quiser saber mais do que Deus, Deus muda os tempos. Então o povo dizia assim, o inverno começa no dia tal. Esse ano vai ser um ano, a escassez, não vai ser chuvoso, mas a realidade é essa. Fica à vontade para a gente concluir. A gente agradece esse espaço, nós estamos aprendendo muito, eu espero que a gente não passe por situações semelhantes nos próximos anos. É muito melhor que a gente tenha, por exemplo, um ano como no ano passado, que foi praticamente um ano perfeito. Mas a perfeição não existe, então a gente tem que ter inteligência, a gente tem que ter capacidade de reação e a gente tem que ter apoio para que aquilo que é básico, aquilo que é necessário, possa acontecer. Então a gente fica à disposição de todos os produtores daqui da região e, sabendo ouvir, a gente pode ter algumas alternativas diferenciadas que venham, não vou dizer resolver, mas venham mitigar tudo isso que está acontecendo hoje, das dificuldades que nós estamos passando. Ok, conversamos assim com o secretário de Desenvolvimento Rural do município de Arapiraca, o doutor Ibermon Cavalcante. A todos vocês, forte abraço, hein?